Eu começo a edição de hoje do Saúde na Roda lançando uma pergunta para você. Você gostaria de saber o que acontece na saúde do seu município, do seu estado, do país? Qual é o melhor tratamento, o mais adequado para a sua vida, para determinado tipo de doença? Qual a melhor política pública em relação à saúde e à prevenção da sociedade? Para falar sobre transparência na saúde, nós convidamos a servidora pública federal, Aline Silveira Silva, ela que é mestre em saúde pública e doutora em ciências e tecnologias em saúde, com pesquisa e prática no envolvimento do paciente e do público na tomada de decisão em saúde. Tudo bem, Aline? Obrigada pela presença, viu? Tudo bem, Camila. Muito obrigada pelo convite de vocês. É um prazer estar aqui conversando com pessoas tão queridas. E é um prazer te conhecer também, um prazer estar aqui dividindo um pouquinho da minha experiência, do que eu tenho aprendido nos últimos anos com vocês. E ao meu lado aqui, né, nesses quadradinhos que a pandemia nos impôs, né, o Thiago Farina e o Gustavo San Martin. Tudo bem, gente? Obrigada pela presença de vocês. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Gu, Aline? Prazer estar com vocês aqui. Bom dia, pessoal. Bora para esse papo super importante, né, que é a transparência, especialmente nesse momento que a gente vem vivendo. E, bom, eu lancei já o desafio para os nossos telespectadores, os nossos internautas, né? O quão é importante a transparência na saúde, né? E sempre tentando aproximar da nossa vida, não é? Então, assim, a decisão, qual é o melhor medicamento, qual a melhor política pública de prevenção. Nós vivemos um tempo de pandemia, então agora, mais do que nunca, se faz necessário, né, o debate sobre saúde e transparência. Mas vamos fazer uma introdução, que acho que é bem necessária, tendo como experiência a história da Aline, né, que trabalha tantos anos com a saúde pública, a questão de políticas públicas, enfim. Na sua avaliação, Aline, qual a importância, né, da transparência na saúde? Você podia contar um pouquinho para a gente também da sua experiência com saúde? Então, eu sempre gosto o pessoal aqui já me conhece, o Thiago e o Gustavo, mas eu sempre gosto de me apresentar, né? Porque além de profissional de saúde, né, de saúde pública, pesquisadora, eu também sou paciente oncológica, então eu venho tratando um câncer, tive um câncer de mama em 2013, eu tive uma metástase diagnosticada em dezembro do ano passado. Então, eu venho nessa jornada, né, de paciente oncológica há alguns anos já, 7 anos. E eu acho que, como paciente, a transparência é fundamental, né? Desde que, quando você está lá no hospital ou na clínica de frente com um médico, você precisa de transparência, você precisa saber quais são as opções que você tem, quais são os riscos, os custos, os benefícios. Então, acho que a transparência é fundamental desde o início da jornada como paciente. Na tomada de decisão é fundamental também, a gente, como paciente, você vê que as decisões são tomadas com transparência, que as pessoas entendam como as coisas estão acontecendo e como as decisões estão sendo tomadas. E do ponto de vista como pesquisadora, isso é um ponto que apareceu. Então, eu acabei de defender a minha tese de doutorado. Foi um ponto que apareceu transversalmente desde o início, em todas as etapas da pesquisa. Até depois eu posso compartilhar com vocês um pouco sobre isso, dos achados. E eu acho que dentro do serviço público, dentro do próprio serviço público é um princípio, né? Um princípio constitucional, a gente tem isso, transparência colocada em lei, então é muito importante para todos os atores envolvidos. Eu acho que é muito importante esse tema. Gostei que a Aline já falou de leis, né, Thiago? Porque para a gente trazer aqui para o nosso espectador do Saúde na Roda. Então, o acesso à informação relacionada à saúde, o acesso à saúde estão garantidos em lei, né? E as leis que regem em relação à transparência são claras. Qual que é a avaliação que você faz desse ponto de vista legal, da transparência, especificamente na área da saúde? Vamos trazer um panorama aqui para o nosso espectador também desse ponto de vista legal. Olha, Camila, transparência, ela já é um princípio constitucional, né? A própria Constituição, ela preconiza isso, o princípio da publicidade dos atos da administração pública. A gente tem que lembrar que o Estado, ele é criado para servir a gente, não é à toa esse termo servidor público, é para servir a gente. Imagina, se quem me serve, se eu não posso enxergar o que está fazendo aquelas pessoas que me servem, né? Qual é a lógica?
Então, transparência, ela sempre foi a regra. Só que por muito tempo a gente vivia acho que a Constituição é de 88, né? Por muito tempo a gente vivia assim, reflexos de momentos passados, né? E a gente ia ruminando aquele momento de ditadura, de muita repressão. E assim, ao longo do tempo, desde a Constituição, foram surgindo outras normas que foram destacando ainda mais a importância da transparência. Então tem a Lei da Transparência, tem a Lei de Acesso à Informação, que para mim é o marco mais revolucionário do nosso modelo democrático atual, né? Para quem não sabe, a Lei de Acesso à Informação dá o direito de qualquer cidadão, sem ter que apresentar qualquer justificativa, de ter acesso a qualquer informação de interesse público. Então, se eu quiser ter acesso à ata de uma reunião, se eu quiser ter acesso a um documento produzido por um agente público, se eu quiser ter acesso ao que foi discutido numa determinada reunião, se eu quiser ter acesso a quanto uma pessoa gastou numa viagem com recursos públicos, eu posso pedir. E eu não preciso dizer para que eu quero isso. Eu simplesmente tenho o direito de saber. Né? Então, transparência é a regra, sigilo é a exceção. E quando a gente fala em sigilo é a exceção, as próprias leis que regem a transparência, elas dizem que para alguma coisa ser sigilosa, ela precisa passar por um processo administrativo, que tem toda uma série de regras para você apresentar justificativa para classificar uma informação como sigilosa. Não é porque uma pessoa acha que aquilo é sigiloso, que aquilo vai ser sigiloso. Não é porque um servidor público acha que aquela informação não deveria ser divulgada, que ela não vai ser divulgada. Tem que passar por um processo rigoroso, né, com o direito a recurso, etc. e tal, para você classificar uma informação como sigilosa. Então, acho que assim, ponto fundamental para ser bastante objetivo. Transparência é a regra, sigilo é a exceção. E a exceção precisa ser muito bem justificada. Isso que você fala sobre a Lei de Acesso à Informação, eu também acompanhei o nascimento dessa lei como jornalista, fiquei muito entusiasmada na época, porque para os jornalistas, né, isso é fundamental, a gente ter acesso à informação para poder lapidar essas informações e transmitir da melhor forma, mais palatável para quem está lendo, para quem está assistindo. E é uma ferramenta fundamental. Gostei quando você explicou também a Lei de Acesso à Informação, porque até hoje, Gustavo, tem muita gente que não sabe os direitos que tem, inclusive em relação à informação, não é? Então, assim, nós sabermos o que acontece na vida do poder público é o nosso direito. E, por vezes, isso não fica tão claro, né? A gente precisa ficar explicando e tal. Para além disso, tem um engajamento social, né? Até que ponto a sociedade também se envolve com isso. Ou diz, não é... Sabe, não quero me envolver muito, eles que decidam. Só que é perigoso, não é, Gustavo? Aí que mora o perigo, quando a gente, como sociedade, deixa de lado essa participação popular, né? O que você acha disso? Camila, essa sua pergunta ela é excelente, ela vale para a nossa sociedade, né? Historicamente, a gente é uma democracia jovem, a gente está aprendendo a participar enquanto promoção de políticas públicas que vão, de fato, abranger toda a realidade do país. Um país que vive diferenças sociais gritantes, um país que agora na pandemia vê e sofre muito com esse sucateamento de investimentos em saúde. A gente tem um histórico dessa ausência da participação social. E aí existem mecanismos que tentam balancear isso. Então, a gente vê os conselhos. Você começou a abertura do programa falando, você quer saber como que anda aí a questão da saúde no seu município, no seu estado, né? Existem os conselhos. E os conselhos, eles têm uma grande contribuição na proposição de política, aliás, na participação das políticas públicas. Então, acho que uma coisa importante da gente estabelecer nessa nossa conversa de hoje sobre transparência em saúde é que a gente não está afirmando que não existe, por exemplo, uma participação social. Ela existe, é que talvez a gente precisasse trabalhar mais a transparência. Mas o que você me traz como uma pergunta, ela me parece não ser tão verdade quando a gente pensa no paciente. Porque o paciente está pedindo essa transparência. Então, assim, a sociedade não tem tanto essa vontade de participação por uma série de questões sociais, né, dessas discrepâncias sociais, por questões até mesmo de educação em saúde. A gente não é educado para ter doença, né? A gente é educado para ter saúde. Desde criancinha, come o espinafre, aí você viu o desenho do Popeye, e aí você come para ficar forte. Então, acho que tudo isso precisa ser revisto.
mas um momento, na hora que você vira paciente, então, na hora que eu me descobri uma pessoa com esclerose múltipla, na hora que a Aline traz na abertura, olha a importância da Aline, imagina como não foi o processo da Aline para se perceber uma pessoa com uma doença oncológica, e aí todo o processo de educação dela, como paciente, eu me eduquei para conhecer a doença que eu recebi como diagnóstico, e o que nós estamos falando aqui essas pessoas com diagnósticos estão pedindo a transparência, porque elas em algum momento se educaram e sentem a falta de participar desses processos. Então, talvez num espectro maior de sociedade, a gente tenha muito o que evoluir. Mas a sociedade crônica, com diagnósticos, vem pedindo há algum tempo a participação mais ativa nessas proposições de políticas públicas, o que é uma coisa incrível, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essas discrepâncias sociais, a gente vê esse reflexo também em saúde. Em algum momento, essas pessoas com diagnósticos se viram precisando fazer parte da discussão. E o mundo caminha para isso. Você vê a discussão de como envolver o paciente nas tomadas de decisão. E aqui no Brasil, me parece como eu continuo alienando o paciente nas tomadas de decisão. Eu acho que é isso que a gente vai tentar abordar aqui hoje. Nossa, Gu, hoje Camila, a gente está... Pode falar, Thiago, pode falar. Deixa eu fazer um comentário, porque essa fala do Gu me fez lembrar, tem uma... Na autobiografia do Martin Luther King, ele procura justificar uma crítica que muitas pessoas tinham na época, que ele falava assim, olha, mas as pessoas não sabem participar, elas não sabem, então assim, não adianta você envolver as pessoas porque elas não sabem, não adianta você dar mais informação para as pessoas porque elas não sabem participar. Aí ele responde simplesmente assim, ele fala assim, olha, é como se eu quisesse ensinar uma pessoa a nadar. Eu quero ensinar a pessoa a nadar, mas eu não posso colocar ela dentro da água. Como é que uma pessoa vai nadar se ela não entrar na água? Ela precisa nadar, ela precisa entrar na água para nadar. E a informação é isso. Como é que a pessoa vai participar se ela não tem informação? Como é que a pessoa vai poder exercer esse mantra, esse princípio constitucional da participação da comunidade na construção de políticas públicas se ela não tem informação para ter uma participação consciente, uma participação responsável? E essa fala, ela normalmente vem... e aí eu acho que é uma coisa, não é uma crítica, é óbvio que é uma crítica, mas é algo absolutamente humano. Ela vem normalmente de pessoas que estão no poder e que estão, de certa forma, enxergando tudo o que está acontecendo, e ela fala assim, olha, essas pessoas não têm condições, né? Não tem... Só que as pessoas que dizem isso, elas têm todas as informações, e elas não conseguem, talvez por um viés de confirmação, elas não conseguem raciocinar que o conhecimento que ela tem não é o conhecimento que aquelas outras pessoas têm. Aquelas outras pessoas ali, elas não têm todos os elementos que o tomador de decisão tem para achar que o processo é confiável, né? A Aline, por exemplo, ela participou da Conitec e ela podia enxergar tudo que estava acontecendo ali. Então, às vezes ela poderia ter alguma opinião sobre alguma coisa e ela até poderia tentar me explicar, mas assim, eu como não acompanhei a dinâmica, eu jamais ia conseguir ter a mesma reflexão que ela, ter o mesmo insight que ela, ter a mesma opinião consciente que ela. Então, por isso, a informação é o pressuposto de tudo. Para eu poder ter participação minimamente consciente, eu preciso de informação. Cada um vai lidar com essa informação de uma forma diferente. Mas a hora que você entrega aquele pressuposto básico para a sociedade poder participar, você vai ter muitas pessoas que poderiam ajudar a construir melhores políticas públicas, né, e que hoje não conseguem, mas que a partir dessa informação elas vão conseguir. Eu acho que isso é o fundamental. Se uma pessoa conseguir levar informações, né, levar conteúdo a partir das informações recebidas que ajude o tomador de decisão a tomar a melhor decisão para a sociedade, só isso já vai ter valido a pena. Eu queria... Interessante, né? Porque só para organizar aqui, que eu sei que é um assunto que o Thiago botou uma lenha na fogueira aí e tal, vamos sensibilizar, só para girar a nossa roda aqui no Saúde na Roda, o Thiago então deixou claro, informação é
O principal, porque aí o indivíduo ou a sua coletividade decidem o que fazer com essa informação, né? Eu vou me envolver ou não vou me envolver? Em sendo paciente, como o Gustavo muito bem explicou, é mais do que necessário e mais do que essa pessoa vai estar engajado, esse grupo de pacientes vai estar engajado para se informar a respeito, e é uma necessidade que está ali, né, entalada na garganta. Agora, a gente falou de informação, vou passar para a Aline, depois o Gustavo também complementa, só para a gente manter o negócio aqui organizado. Aline, o Tiago falou Conitec. Eu sei bem que muita gente que está assistindo o Saúde na Roda sabe exatamente o que é, mas, por favor, já que estamos falando de informação com qualidade, né, do que se trata a Conitec, por que ela é importante para quem está assistindo esse programa, o que ela impacta na vida da pessoa que está assistindo agora o Saúde na Roda, e se você quiser, já vem com a sua informação, a sua opinião em relação à transparência, pode falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vamos lá, gente, depois o Gustavo. Eu anotei aqui para eu não perder aqui. Eu queria pegar essa deixa que os meninos deixaram. Eles deixaram que o Gustavo falou que a gente vê no mundo, né, essa coisa de como envolver, né, o paciente. Que no Brasil ele sente ainda que está uma. Eu acho que no Brasil a gente ainda está muito, os decisores, os gestores ainda ficam muito na questão de a gente precisa envolver, mas a gente realmente precisa. Né? Então, assim, enquanto o mundo já decidiu que é importante envolver as pessoas, e transparência tem muito a ver com a participação social, acho que tem tudo a ver, está muito interligado, né? Porque, como o Tiago colocou, para você poder participar, você precisa das informações, e essas informações precisam ser transparentes, né? Então, eu anotei isso aqui. Acho que o mundo está vendo como se envolver, e eu tive uma experiência no Canadá, fiquei um ano lá estudando, justamente um ano mergulhada no engajamento do paciente, né, na pesquisa, na tomada de decisão, e lá eu vi, assim, discussões que são inimagináveis de se ter aqui ainda, sabe? Que a gente ainda está há anos-luz de discutir o que eles já estão discutindo. Eles estão discutindo coisas muito, os pormenores dessa participação social. Então, uma das questões que eu vi discutir lá como que a gente vai fazer, a gente vai pagar, como que a gente vai retribuir essa participação do paciente na pesquisa. Então, a gente vai dar um cartão de presente ou não, ou a gente não pode ser pago, porque aqui, enfim, é um outro contexto, é claro, a gente tem outros regimentos legais, mas, assim, eu vi discussões lá que a gente ainda está muito longe, porque a gente ainda está nessa questão de, mas quando que a gente tem que envolver? A gente tem que realmente envolver as pessoas? E outra questão que eu coloquei essa relação entre transparência e participação, está tudo muito interligado. E o Tiago falou do conhecimento, né, dessa questão do conhecimento. Quem está lá tem tá munido de todas as informações, o tomador de decisão, quem está dentro da Conitec, ou o médico, enfim. Quando a gente fala sobre essa questão do conhecimento, a gente também precisa reconhecer que existem diferentes tipos de conhecimento e que todos os tipos de conhecimento eles precisam ser valorizados. Então, o paciente ele não tem que ter o conhecimento do médico, ele não tem que ser um paciente expert que sabe de ATS, que sabe como que funciona a medicina baseada em evidência, etc. Eu acho que o conhecimento do paciente é um outro conhecimento, é o conhecimento, é a evidência de experiência, é uma evidência prática, é evidência, né, é um outro tipo, é uma evidência qualitativa, que ele vai dizer como que é a vida dele com o medicamento, com a doença, com aquela tecnologia, quais são os benefícios, quais são os malefícios. Então, é um diferente tipo de conhecimento que precisa ser valorizado, né? Então, as pessoas precisam reconhecer isso, principalmente o tomador de decisão, ele precisa perceber que esse conhecimento precisa ser valorizado, essa experiência precisa ser valorizada. Bom, como você perguntou, né, a Conitec, o que é a Conitec? Então, a Conitec, ela é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, é a comissão que reúne diferentes instituições, representantes de diferentes instituições, que vai decidir quais são as tecnologias que vão ser colocadas no SUS, ou que vão ser desincorporadas, né, incorporadas ou desincorporadas, como que a entrega dessas tecnologias vai ser feita por meio dos protocolos clínicos, né, e diretrizes. Então, é uma comissão muito importante, que eu acho que muitas pessoas ainda não conhecem, né, muitos profissionais de saúde, inclusive, os profissionais que estão na ponta, bem como os pacientes, muitas pessoas ainda não conhecem e não sabem da importância dessa comissão, mas é realmente muito importante.
porque é o que quem vai decidir, são as pessoas que vão decidir o que vai ser disponibilizado ou não no SUS. Ficou claro aqui para você que ainda não conhecia a Conitec, né? Então, toda vez que a gente tiver uma sigla, uma instituição que não é tão amplamente conhecida como a Anvisa, a própria Anvisa acho que acaba sendo, né, de conhecimento geral, a ANS, o Ministério da Saúde, enfim, acho que é legal a gente trazer isso. Gustavo já está fazendo as análises aqui, falei que ele ia ser o próximo a falar, então promessa é dívida. Vamos lá, Gustavo, qual a sua opinião sobre tudo isso aí? Na verdade, é o eterno bate-papo, né? A gente está falando de transparência em saúde nessa edição do Saúde na Roda, né? A gente deveria falar de transparência em saúde em todas as edições do Saúde na Roda, porque é o que pauta qualquer decisão em saúde. Mas, basicamente, eu queria fazer uma reflexão sobre tudo que a Aline trouxe da experiência incrível dela de um dos principais sistemas de saúde, que, inclusive, referencia as decisões da própria Conitec e de outros órgãos ao redor do mundo, que é no Canadá. Trazendo um pouco da fala do Tiago, eu queria trazer uma provocação aqui. Saúde, ela é uma ciência, né? Desenvolver saúde, promover saúde é promover ciência. E toda ciência, ela parte de um processo empírico, né? Ciência é uma alquimia. Quando a gente imagina um cientista, a gente vê aquele processo empírico da alquimia, né? Desde criança, a gente é apresentado assim, no mundo de Beckmann. Você pensa no cientista lá fazendo as alquimias dele. E quando a Aline traz que lá no Canadá eles estão tentando ver como reconhecer a participação do paciente, e ao mesmo tempo, quando a gente olha os processos que hoje se apresentam no Brasil, que são processos que tentam ensinar para o paciente como que eu, Conitec, avalio as tecnologias da minha forma, me parece aqui haver uma diferença entre o que é a diversidade, a pluralidade promovendo ciência, tá? Versus o que me parece ser uma tentativa de padronização da ciência. E isso beira a politização da saúde, que a gente falou, talvez no primeiro Saúde na Roda, né? Então, a gente vê, e aí resgatando algumas coisas que eu trouxe, uma democracia super recente, onde a gente está aprendendo a participar das decisões. Lá no Canadá, eles estão tentando ver como reconhecer a participação. Isso, para mim, eu enxergo o valor desta participação, e aí existe um tema muito importante da gente discutir, que eu percebo que a contribuição do paciente, nessa minha alusão da alquimia e do processo empírico, ele é importante, ele precisa ser diferente do que a participação do médico, do especialista em ATS, ele é mais um stakeholder desse processo, mas, de certa forma, me parece que no Brasil há um movimento de padronizar essas contribuições, quando, na verdade, o grande valor é a diferença das contribuições. Porque um paciente, com a sua perspectiva, e se tiver alguém fazendo uma moderação tão boa quanto você aqui faz para o Saúde na Roda, Camila, a gente vai conseguir promover valor em saúde. O problema é que no Brasil a gente olha a saúde como um custo. Haja visto como a gente financia a saúde, a gente já falou de atenção primária, a gente já falou de várias coisas aqui no Saúde na Roda. Então, para jogar de volta a bola para os nossos convidados aí para a gente bater esse papo, a minha questão será que essa transparência da saúde, dos processos decisórios na maior instância, que é a Conitec decidindo para usuários do SUS, muitas vezes terapias de alto custo, será que o fato da Conitec estar associada ao Ministério da Saúde, que há 52 dias segue sem ministro da Saúde, que por sua vez tem uma interferência gigantesca da Presidência da República. Será que essa relação mais política de um processo que, na verdade, deveria ser científico, será que isso se reflete em transparência e na percepção de não existe valor na pluralidade e sim uma tentativa de padronizar? Aí eu devolvo para vocês, pessoal. Então, eu acho interessante isso que eu vou passar para o Tiago agora, porque eu observei que ele queria fazer uma indagação, mas só para fazer uma pontuação que acho que se faz necessária aqui, né? A gente
por muitas décadas, ou pelo menos nas últimas décadas, tem demonizado a política, né? Esse é o português claro. Então, e essa demonização, na verdade, prejudica a sociedade, porque ao não querer falar sobre esse assunto, eu me afasto desse assunto, agora falando um pouquinho do ponto de vista psicológico, né? Então, eu me afasto desse assunto, logo eu não me engajo nele. E isso interessa a quem? A quem está com o poder nas mãos, né? Então, a política, talvez, nesse contexto que o Gustavo trouxe, ela parece que fica predominante em alguns órgãos de saúde e logo atrapalha, né? Fica preponderante na maneira em que ela atrapalha os processos que são importantes do ponto de vista técnico, mas talvez a política poderia ser mais útil nesse contexto, sendo só apenas uma auxiliar ali, não a coadjuvante dos processos, né? Então, em vez de determinar isso é sigiloso, isso não é, qual que é a matéria relevante, qual que não é, o assunto relevante e tal, é assim, devolve para a sociedade, né? Então, assim, eu não sou o ator principal, a política poderia não ser a atriz principal, já que eu estou falando feminino, e deixar que os atores principais sejam aqueles que, de fato, vão se beneficiar disso, precisam disso e precisam ter voz também para participar. Então, só para fazer essa pontuação, já passando aqui para o meu lado, o Thiago Farina aqui quer falar sobre esse assunto. Vamos lá, girando a roda, Thiago. Bom, vamos lá. Eu acho que alguns pontos. Primeiro, quando a gente fala em transparência e quando a gente fala em participação social, que, querendo ou não, é um princípio constitucional, tem que acontecer, essa discussão não tem que existir mais, se deve ou não deve. É um princípio constitucional, então deve. Para existir essa participação, e é uma participação de todos, não é só do paciente, é de todos. É de sociedade médica, é de indústria farmacêutica, é de plano de saúde, é de quem quiser, de quem achar que tem alguma coisa para contribuir, de um cidadão incomodado com qualquer coisa. Todos têm o mesmo direito de participação. Para eu participar com consciência, não basta eu saber qual foi a decisão tomada. Eu preciso saber como essa decisão foi tomada. Eu preciso ter pelo menos a possibilidade de entender todo o racional usado para aquela decisão ser tomada, todas as argumentações que foram apresentadas in natura, não editada, como, por exemplo, uma ata. Eu preciso ver essas discussões para eu realmente sentir e ter todo o processo bioquímico que aquelas pessoas tiveram, né, para evoluir na tomada de decisão. Então, acho que esse é um ponto fundamental e isso é para todo mundo, não é só para o paciente. Todo mundo tem que ter o mesmo direito. E aí eu entro numa questão, que é um ponto número 2, que é a própria representatividade dessa participação. Eu acho que é um tema que a gente ainda não chegou e a gente vai ter que chegar um dia. Precisamos evoluir num processo de transparência para chegar nessa discussão. Mas eu acho que o atual modelo de representação é uma baita de uma furada. Se você for pegar Conselho Nacional de Saúde, Câmara de Saúde Suplementar, a própria Conitec, que tem a participação de um usuário nem necessariamente precisa ser usuário, mas do Conselho Nacional de Saúde, cara, a gente acha realmente que essa uma pessoa vai conseguir representar todo um universo de pacientes. Isso é uma furada, não vai conseguir. E aí, é claro, a gente vai ter que pensar em mecanismos de ampliar este modelo de participação. E a forma que me parece mais óbvia, né? Embora não é simplória, assim, não estou querendo dizer que é simples você definir esse modelo, mas sem eu mostrar para todo mundo, sem eu oferecer a oportunidade de todo mundo conhecer o como a decisão foi tomada, eu jamais vou conseguir ter essa representatividade mais ampla. Eu vou ter só aquelas pouquíssimas pessoas que estão com aquela cadeira. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu sou membro, Gustavo é membro do Conselho Nacional de Saúde, eu me sinto absolutamente constrangido assim, com isso. Eu não acho que eu tenho capacidade de representar todo mundo. Não tenho. Eu não acho que ninguém ali tem essa capacidade. As pessoas ali têm o seu próprio viés, têm a sua própria compreensão das coisas. A gente não enxerga o todo. Essa é a verdade, né? E para concluir, o ponto número 3... e aí eu queria entrar especialmente na questão da Conitec. A Conitec tem tentado, e a Aline é uma grande porta-voz disso, uma grande protagonista disso, tem tentado dar mais transparência, né? Divulgar a ata,
promove eventos, consulta pública, enfim, ela vai tentando ali alguns mecanismos para você ampliar o acesso à informação, ampliar a transparência. Mas um ponto que me parece fundamental, que até agora eu não vi uma resposta satisfatória da Conitec, é a transparência das reuniões plenárias, né? São 13 pessoas, 11 delas do governo, uma do Conselho Nacional de Saúde e uma do Conselho Federal de Medicina, que basicamente discutem ali numa reunião a portas fechadas qual é a recomendação para o secretário, ali para o próximo do escalão, que vai tomar a decisão se aquilo vai entrar ou não vai entrar no rol do SUS. São aquelas 13 pessoas que basicamente vão definir, porque até hoje, salvo engano, nenhuma das recomendações ali não foi acatada pelo secretário. Então, essas 13 pessoas têm um poder, né? Agora, como que elas tomam essa decisão? Elas discutem, elas votam, é por voto mesmo, é voto, eu sou a favor, eu sou contra, contam os votos. Todas elas estão ali discutindo com maturidade, todas ali têm realmente informação para poder contribuir no processo. Elas estão, será que, tentando entender, falando com a base, né, para saber qual é a opinião da base a respeito daquilo. Elas estão usando critérios o mais objetivos possíveis para poder não usar aquele seu viés natural de qualquer ser humano, de ter paixões por algumas coisas e menos paixões por outras. Como é esse processo? Eu jamais vou conseguir adequar ou melhorar o modelo de incorporação de tecnologia se eu não conseguir enxergar este momento mais importante, que é o momento da tomada de decisão. Eu não sei responder à pergunta do Gustavo se a Conitec deveria ser independente do Ministério da Saúde, porque eu não sei como a decisão é tomada. Eu não faço a mínima ideia. Qualquer coisa que eu fale aqui vai ser num achismo total, né? Porque eu não sei como a decisão é tomada. E para eu saber, eu preciso ver como essas pessoas processam todo todas as informações até chegar na sua decisão final. Ponto. Termino por aqui para dar espaço para os outros. Bom, eu acho que agora então faz-se necessário, né, com a experiência que a Aline teve, ela esteve ali, né? Ela sabe nos dizer exatamente, e aí eu quero envolver você que está assistindo Saúde na Roda, né? Para não ficar a gente só aqui também, né, falando ou criticando e não aproximar quem está assistindo, Aline. Então, o Thiago falou, né? Eu não sei que reunião, o que acontece na reunião, que até hoje há portas fechadas, etc. e tal. Para a pessoa, nosso espectador aqui do Saúde na Roda, como que funciona esse processo na Conitec? Então, você poderia dar um exemplo, né? Então, assim, olha, para decidir se um medicamento para tal doença pode acontecer no Brasil, acho que vale a pena muito você trazer essa experiência para a gente e para quem está assistindo, como se uma criança de 10 anos estivesse assistindo e fosse importante, já que a gente está falando da importância da educação na saúde, seria ideal que todas as crianças de 10 anos soubessem da existência desses órgãos todos, né? Então, você poderia trazer um pouco desse seu saber para nós? Vai ser bem importante. Claro. Então, o Gustavo falou dessa questão da independência, né? Independência política. Eu acho que isso seria fundamental no nosso processo. Eu acho que a gente daria um salto no aprimoramento de todas as questões da decisão de incorporação de tecnologias com a independência da Conitec, né? Eu acho que existe uma vontade, existe uma intenção, inclusive ali de dentro, né? Eu acho que tem essa intenção, porque é um princípio da ATS, que a ATS, a avaliação das tecnologias em saúde, elas sejam feitas independentemente da política, da tomada de decisão. Então, esse é um princípio fundamental da avaliação de tecnologias em saúde que a maioria dos países eles buscam seguir. E que no Brasil, devido à conformação, enfim, eu não sei te dizer por quê, mas que se institucionalizou dessa maneira, né? Mas eu acho que existe uma vontade, né? Talvez precisa ser um pouco mais trabalhado isso, enfim, ter um convencimento político, uma mobilização, mas a gente, desde o começo da Conitec, a gente se fala lá dentro de que a Conitec deveria ser uma agência, justamente para haver essa independência política, né? Porque eu acho que é muito importante, porque no Brasil, infelizmente, a gente tem muitas políticas que não são políticas de Estado, a gente tem políticas de governo. Então, infelizmente, as coisas mudam muito a depender do governo, então essa independência seria fundamental. Uma outra coisa que eu fui anotando aqui durante as discussões, que foi um conceito que eu trouxe, quando eu fiquei um ano fora no Canadá, eu fui fazer um doutorado sanduíche e foi uma parte dos meus estudos, né? O meu estudo o nome da tese é a participação social no processo de incorporação de tecnologias de saúde no Brasil.
Então, foi uma parte dos estudos importante para ver esse exemplo e trazer algumas lições para colocar no nosso modelo aqui, né? Para tentar adaptar para o nosso modelo. Então, eu não estou trabalhando mais lá na Conitec, mas eu saio deixando uma proposta de framework. Então, uma das coisas que eu aprendi lá é framework são necessários, uma sistematização, uma definição do processo. Então, um processo de participação social bem definido, com ritos, com um rigor, com definição de critérios, isso é muito importante. Então, essa é a proposta final, o produto final dessa minha tese, que vai ser publicada daqui a pouco, é que a gente se defina essa participação social. Então, hoje em dia, a gente tem a possibilidade de participação das pessoas, da sociedade na Conitec, basicamente somente pela consulta pública. A consulta pública fica aberta no site da Conitec por 20 dias para todos os temas que são avaliados e qualquer um pode participar e dar lá a sua contribuição, falar sobre o uso, a sua experiência, a sua opinião, ou contribuir com evidências adicionais, evidências científicas adicionais. Então, essa é a principal ferramenta de participação social hoje na Conitec. Existe também a possibilidade de audiência pública, mas no período analisado, eu analisei então desde 2012 até o final de 2017, nesse período analisado não houve audiência pública, não houve realização de audiência pública, que é um mecanismo institucionalizado, está lá na lei garantido a possibilidade de audiência pública, mas até o momento não foi utilizado. Por quê? Aline, desculpa, só interromper. Qual que é a diferença da audiência pública para a consulta pública? Você pode explicar para quem está assistindo também? Sim. A audiência pública, então, ela é uma reunião, né? Então, a Anvisa, ela realiza audiências públicas, ela abre um chamado para a sociedade e convida para a sociedade vir e discutir sobre aquele tema presencialmente. A consulta pública, ela é online, então as pessoas, por formulários, elas vão lá e dão a sua opinião durante 20 dias. A audiência pública é um dia separado para que as pessoas sentem e conversem sobre o tema, né? Nossa, mas todo esse tempo sem audiência pública é Exato. Se não me engano, né? não teve audiência pública desde então, até hoje. Eu não me lembro de ter tido uma audiência pública até hoje. Exato. Então, a audiência ela vai acontecer por decisão do secretário da SCIT, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas a depender da relevância do tema. Mas quando que o tema é relevante? Quais são os critérios para dar essa relevância a esse tema? Então, essa é uma questão que, né? E a outra é a representatividade do Conselho Nacional de Saúde. Então, são 3 maneiras institucionalizadas de participação social. Mas essa representatividade do Conselho Nacional de Saúde, como os meninos colocaram, só tem um membro que representa o Conselho Nacional de Saúde, e o Conselho Nacional de Saúde, 50% do conselho representa usuários de saúde, então somente 50% do conselho, e esse representante do Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, no momento, a gente tem um participante lá, um membro designado, que ele representa a indústria farmacêutica. Então, como que esse membro ele vai dar a opinião pelo paciente, né? Então, é claro, a gente já teve membros que eram pacientes, representantes de pacientes, mas essa também é uma questão, né, para ser discutida. Essa falta de representatividade do paciente dentro do comitê, dentro da comissão. Um tema que eu trouxe, então, nessa experiência lá do Canadá, um conceito que eu trouxe quando eu voltei de lá, a gente se reuniu, eu falei para o pessoal, encontrei com o departamento e com a equipe que trabalha com comunicação, participação social, e coloquei para o pessoal, então, essas lições que eu aprendi lá. Um dos conceitos mais importantes, eu acho, é o tokenismo. Então, o tokenismo nada mais é do que fazer para inglês ver. Então, não é aquela participação genuína. E aí, na minha tese, eu trago uma lista de ações que te mostram se a participação, o engajamento do paciente ele é genuíno ou é tokenístico, é uma participação tokenística. Então, a gente vê no nosso processo atual que existem várias coisas acontecendo que nos dão, nos mostram que muitas vezes essa participação ela é tokenística, não é uma participação genuína. Então, a gente precisa fazer esse movimento, né, no processo do brasileiro, no nosso contexto, esse movimento para buscar uma participação e engajamento social cada vez mais genuíno. E isso envolve representatividade, pensar na diversidade das pessoas que estão lá incluídas. Então, só um membro representando realmente é complicado. Só que a literatura do tema, eles colocam que
Quando você engaja as pessoas, os pacientes, você demanda mais recursos, você demanda recursos adicionais e tempo adicional. Então, realmente, essa vontade política de engajar as pessoas, ela é fundamental. As pessoas precisam reconhecer de que isso é necessário e precisa ter uma vontade política. Precisa, porque vai demandar mais recurso, vai demandar mais tempo. Então, quando o Thiago ele vai lá pela lei e pede o documento tal, o dossiê tal, isso demanda recurso. Alguém lá dentro vai ter que parar e ir atrás disso. Então, se lá dentro não está todo mundo consciente de que isso é importante, as pessoas vão ver o fulano como, esse fulano está sempre aqui na live, é chato. Essa pessoa, esses pacientes chatos, eles querem participar. Agora os pacientes querem vir aqui na Conitec, não sei o quê. Entendeu? Então, assim, não é, gente. A gente precisa ter uma mudança. Um dos mais chatos de todos. Thiago é um chato. Então, isso que a Aline traz, Gustavo, é importantíssimo, porque se a gente for parar para pensar, o argumento econômico, vou colocar entre aspas, né, ele pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Então, assim, não vou promover participação social porque eu vou ter tanto gasto, etc, etc, né? E na saúde, o lugar, assim, eu acho que a situação mais comum é assim, do político, né? Não do político específico, do governo. Eu não vou dar o remédio em massa, ou não vou vacinar em massa porque é muito caro. Não, trazer aquela vacina ali é muito caro e tal. Só que é muito mais caro você tratar o paciente por 2 motivos, né? Quando ele já está doente, porque primeiro, a pessoa está adoecida. Segundo, eu poderia citar outras coisas. Primeiro, que vai ser muito mais caro fazer o tratamento. Segundo, é uma força de trabalho a menos. Ora, no mundo em que todos os indivíduos precisam ser produtivos, né, Aline? Precisam trabalhar, né, não podem perder o emprego. Número 2. E número 3, do ponto de vista emocional dessa pessoa. Então, puxa, você poderia promover a prevenção em vez de, né, ao invés de tratar essa doença depois. Então, só para trazer isso que a Aline fala do argumento econômico, porque ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, assim, não vou promover essa participação pública porque é muito dinheiro, né? E também, a gente está com pressa. Vamos aprovar isso aqui logo aqui, está tudo certo, hein, Gustavo? Então, só para fazer essa ponte, para dar a palavra para você também. Falar aqui. Olha, Camila, a fala da Aline, ela, enfim, é maravilhosa, porque enquanto ela falava, eu vinha marcando algumas coisas aqui. Minha cabeça funciona muito com exemplos, né? A minha percepção da forma como se estruturou o jogo da participação social em saúde é que a gente não tem a regra clara do jogo e um dos principais jogadores nunca entrou em campo, de fato, que é o paciente, tá? Ou se entra em campo, coitado, sofre várias faltas, né? Ele é café com leite, sabe aquela coisa do café com leite? Ele é café com leite. Só que, gente, vamos entender o que está acontecendo no movimento de tecnologias de saúde. Porque quando o Thiago fala, e isso eu queria trazer um pouquinho antes do resto da minha construção. Quando o Thiago fala, a gente precisa primeiro entender o teor das discussões para saber como participar, eu concordo super com ele. Eu concordo que talvez esse seja o ponto de partida. Mas, uma vez que a gente tenha, o jogo só começa. Porque, na verdade, avaliar uma tecnologia em saúde, a participação social, ela não pode ser assim, o paciente agora ele vai ficar sabendo o que a gente discute. Não é um PSC de e-mail, do tipo, encaminhei para você ficar sabendo. Não é. É aquele e-mail onde a gente decide junto. É para todos. Não é com cópia para o paciente. Então, o paciente ele tem que estar lá como destinatário, ele tem que ser parte da decisão. Quando a Aline traz a questão econômica, me parece uma falta de inteligência tremenda dos decisores não ouvir o paciente. Porque quando a gente olha o movimento das tecnologias em saúde, a gente vê terapia gênica batendo a porta. A gente vê terapias de tratamentos milionários por mês. Por mês. Se a gente não escuta o que o paciente vai se beneficiar e como ele vai se beneficiar, às vezes a gente vai deliberar de uma forma errada. E isso vai causar prejuízos ainda maiores do que parar e ouvir o paciente. Mais do que isso, eu gosto muito quando a Aline traz o tokenismo, porque a minha provocação para ela lá atrás foi exatamente isso. Será que a participação social não é mais para legitimar um processo do que para, de fato, ajudar a conduzir um processo decisório? E tudo volta, todos os caminhos levam para essa dependência política para mim.
E aí, como a gente olha a saúde? A gente olha a saúde como um custo, né? Se a gente fizer um parênteses, como a gente está lidando com a pandemia nesse momento no Brasil, a gente pode ver, isso é um reflexo claro de como a gente enxerga a saúde, como a gente enxerga a pesquisa. Por falar em pesquisa, as próprias pesquisas clínicas não envolvem os pacientes, muitas vezes, para decidir escopo de pesquisa clínica. Por falar em pesquisa, tem uma pesquisa italiana que perguntou para médicos, neurologistas, especialistas em esclerose múltipla, qual era o principal medo do paciente de esclerose múltipla. E perguntou para o paciente qual era o principal medo do paciente. Na perspectiva do médico, o maior medo do paciente de esclerose múltipla era ir parar na cadeira de roda. Na perspectiva do paciente de esclerose múltipla, era ficar cego. Como eu vou tomar uma decisão para o paciente de esclerose múltipla lá na Itália, ouvindo só o médico, não ouvindo a outra parte? Será que essa decisão ela vai resolver o problema? Eu sou administrador de formação. Investir qualquer centavo, qualquer recurso para tomar uma decisão que não vai resolver o problema, isso sim é prejuízo. Então, parar e ouvir o paciente, para mim, ele é o conceito que eu conheço na administração como economia criativa. É o ser eficiente, é o gerir de uma forma eficaz os recursos que eu tenho. O paciente, ele é um asset, ele é um recurso, ele é um ativo desse processo. E não pode ser o PSC em cópia. Enfim, eu deixo para você, Camila, digerir isso aí e passar para quem você acha que tem que passar. Ai, gente, eu ficaria mais 2 horas aqui, mas nosso tempo está se esgotando e eu vou precisar pedir uma palavrinha final de todos vocês, né? Vou começar com o Thiago, depois a Aline, e eu, Gustavo, se quiser, né, fazer um encerramento. Porque a gente decidiu trazer transparência na saúde aqui para o Saúde na Roda, porque é um tema mais do que necessário, igual o Thiago e o Gustavo já expressaram, a Aline provavelmente concorda, né, que é um tema que segue em frente. A gente poderia pegar cada órgão público que cuida da saúde e falando isso aqui, não, né, é transparente, não é, etc., dá pano para manga. Mas, Thiago, eu vou começar então com você, para falar um pouco sobre esse tema. Enfim, qual é a sua consideração final aqui sobre transparência na saúde? E depois eu passo para a Aline. Vamos lá. Legal. Bom, primeiro, acho que complementando também essa fala do Gu, sobre o tucanismo, e a Aline mencionou, né, que para você envolver a participação você precisa de mais recursos. Olha a quantidade de recursos que você está desperdiçando sendo tucanista, assim. Porque você tá fazendo um monte de coisa inútil, assim, se não tem finalidade, se aquilo é só para inglês ver, é inútil, é recurso inútil, desperdício, princípio da eficiência foi para o espaço. Então, acho que ponto número 1. Acho que a gente abordou praticamente todos os pontos e volta, a gente está com uma campanha, né, pela transparência das reuniões da Conitec, que elas sejam transmitidas ao vivo, que a gente possa acompanhar. E eu queria só resgatar, na 61ª reunião plenária da Conitec, que foi realizada ali por volta do finalzinho de 2017, foi uma reunião que ocorreu logo após um evento que a Aline foi uma grande idealizadora, que juntou uma série de organizações, e essas organizações tinham que tentar discutir ali prioridades para melhorar a Conitec, para aprimorar a Conitec. A prioridade número 1, transmissão das reuniões ao vivo. Todas as organizações foram unânimes. Deviam ter, a Aline pode complementar, não sei se tinham 100 organizações, mas tinha uma quantidade imensa, foi no hotel, tinha muita gente participando, unânime. Primeira prioridade, transmissão. 2017 a gente já falava disso. Na reunião seguinte, acho que a Aline deve ter apresentado, porque está na ata dessa reunião que foi apresentado, mas se você for ler, está no site da Conitec, tá? Quem quiser ter acesso é só buscar ali a ata da 61ª reunião. No finalzinho ali tem um trechinho desse tamanho que eles simplesmente falam ali que foi discutido e tal. Eles simplesmente não colocam um termo, transmissão ao vivo, não usam um termo, sequer usam. E o que é mais interessante é que eles falam assim, olha, por enquanto vamos seguir apenas com a consulta pública que a gente considera a melhor forma de envolver a sociedade. A transparência, o envolvimento da participação social vai ser feito por consulta pública, é isso que está escrito ali. E aí eu toco só num único ponto para finalizar. Não são os 13 membros que têm que discutir se aquilo vai ser transparente ou não. Aquelas pessoas estão ali, pura e simplesmente, para dizer se elas recomendam favorável ou desfavorável à incorporação de uma tecnologia. As regras que elas têm que seguir não são elas que têm que definir. Né? Fica aquela situação parecida assim, para os amigos tudo, para os inimigos a lei.
Essas pessoas, alguém ali, o ministro, o secretário de Ciência e Tecnologia, tem que simplesmente dizer assim, a partir de amanhã, a reunião vai ser transmitida. Vocês aqui estão exercendo uma função de relevância pública e vocês têm que ficar aqui o escrutínio da população. Tudo que vocês estão discutindo aqui é de interesse público e tem que ser posto. E aí, muitas vezes, lembrei de uma coisa, mas só para concluir mesmo, muita gente fala assim, olha, que tem que assinar termo de confidencialidade ali, né, e que as pessoas assinaram termo de confidencialidade, por isso elas não deveriam ser expostas. Tem que separar as coisas, termo de confidencialidade, que ali eu acho que não tem nada teoricamente confidencial, né, porque o dossiê é público, tudo é público, não sei por que esse negócio é confidencial, mas enfim, confidencialidade é diferente de anonimato. Anonimato é uma coisa, o que eles estão querendo ali é anonimato, né, não confidencialidade. Desculpa, não é para ser anonimado, não é para ser anônimo esse processo. Anvisa transmite suas reuniões ao vivo, salvo teses classificadas. A ANS transmite suas reuniões ao vivo. Comissão Intergestores Tripartite transmite suas reuniões ao vivo. Conselho Nacional de Saúde transmite suas reuniões ao vivo. Todos os órgãos da saúde colegiados, ou pelo menos todos que eu me lembro até agora, transmitem suas reuniões ao vivo. Eles também estão ali sujeitos à pressão da sociedade, tomadores de decisão de alto nível. Então, eles estão sujeitos, e os membros da Conitec são intocáveis, a gente não pode escutar o que eles discutem. Desculpa, não está legal, não faz sentido isso. Isso precisa imediatamente ser revisto. Muito obrigado, Camila. Desculpa ter aí me empolgado nessa última questão. Tudo bem, a gente sabe que é um assunto sensível e toda a contribuição sua maravilhosa, Tiago. Obrigada também. Aline, suas considerações finais sobre o tema. É realmente difícil a gente falar pouco sobre o tema, que é um tema tão interessante, a gente tem tanto para falar, né? E eu tenho tanta coisa aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas assim, queria dizer que realmente na minha tese vai estar eu abordei tudo isso que a gente falou aqui hoje. É muito legal, porque foram 4 anos, né, vivenciando e conversando com as pessoas. Então, eu fiz entrevistas, foram 25 atores, diferentes atores, de diferentes backgrounds da sociedade que foram entrevistados. Então, eu entrevistei paciente, representante da indústria, trabalhador da saúde, inclusive alguns membros da Conitec, pesquisadores. Então, tem opinião lá de todo mundo, tá tudo lá. Enfim, tem muita coisa legal. Eu estou ansiosa para poder compartilhar esse produto com vocês, né? E, inclusive, eu estou fazendo uma versão simplificada e resumida dessa tese. É uma tese de mais de 150 páginas, mas eu estou fazendo uma versão resumida. E se eu puder contar com vocês, até com o Tiago, Gustavo, mandar para vocês darem uma revisada, darem um feedback, dizer se está muito ainda técnico, enfim, é numa linguagem mais para todo mundo entender o que a gente está falando, né? Então, na tese eu defendo isso, eu falo sobre essa tradução do conhecimento, que todo mundo tem que participar, que todo mundo tem que entender. Então, nada mais plausível do que realmente fazer com que esse conhecimento gerado também seja compartilhado e que todos entendam, né? Eu acho que é uma coisa até bem inovadora, que eu não achei ninguém no mundo que fez isso, que traduziu para uma linguagem simples a tese de doutorado. Suas considerações finais, Gustavo, para a gente encerrar aqui. Camila, obrigado. Agradecer a presença da Aline, o trabalho que ela fez nos últimos 4 anos. Com certeza a gente vai querer contribuir da forma que a gente puder. Então, demande a gente vai levar isso debaixo do braço, porque ele vai ajudar nessa discussão. Eu queria comentar que o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que a gente fez a vida inteira, né? Quando a gente chegava naquele grupinho de amigos, e aquele grupinho de amigos que estava conversando baixinho, e a gente chegava, aquele grupinho parava de falar. Desde criança a gente já se incomoda com isso, né? A gente, nossa, vocês estão falando de mim? O que está acontecendo aqui? E ainda que não estivessem falando de mim, ficava aquela pulga atrás da orelha, né? Então cabe a pergunta, o que a Conitec tem a esconder? Talvez nada. Talvez o que a gente esteja pedindo aqui é simplesmente... Eu não queria sentir essa sensação de que vocês estão falando de mim sem eu fazer parte. E eu não acho que a gente, enquanto sociedade, trazendo o conceito do servidor público, que eu acho que a gente deturpou isso ao longo do tempo e, de repente, a gente vê carteiradas da sociedade do tipo, você me serve? Não, é simplesmente o princípio de vamos interagir, vamos construir isso juntos, porque a gente faz isso enquanto representação social. Então, gente, a gente só está pedindo para poder começar a discutir. A transparência é o primeiro passo para a gente começar a participar desse processo. Ela não é o resultado final. Então, se vocês, semana que vem,
liberarem as reuniões, que bom, porque aí a gente vai começar a jogar esse jogo junto com vocês e talvez a gente quebre vários paradigmas, várias visões preconceituosas de várias e talvez todas as partes do processo de avaliação de tecnologia em saúde, de promoção de saúde como um todo. Obrigado, pessoal. Um beijo grande e a gente segue falando aí sobre esse tema que é tão importante. Com certeza, obrigada, agradecendo já a participação, porque nosso tempo também, né, está esgotado, da Aline Silveira Silva. Obrigada por ter compartilhado esse conhecimento conosco. Eu tenho certeza que o Gustavo e o Thiago também concordam com isso, e o nosso espectador aqui do Saúde na Roda. A Aline Silveira Silva, ela é servidora pública federal, mestre em saúde pública e doutora em ciências e tecnologias em saúde, com pesquisa, como você percebeu, e prática no envolvimento do paciente e do público na tomada de decisão em saúde. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Até uma próxima oportunidade.